O Ministério Público do Trabalho está investigando a morte de um técnico de enfermagem do SAMU de Araraquara. Nós mostramos ontem que existe a suspeita de que esse técnico tenha sido contaminado 2 vezes pelo coronavírus. O servidor fazia parte do grupo de risco, mas não foi afastado do trabalho. O Público do Trabalho pediu que a Prefeitura de Araraquara afastasse das funções os trabalhadores do grupo de risco de Covid-19. A Justiça negou, alegando que o afastamento de um funcionário pode atrapalhar no atendimento feito pela equipe da saúde. Apesar disso, um decreto municipal publicado antes dessa decisão permitiu o afastamento de funcionários com idade superior a 60 anos, com exceção dos empregados nos órgãos e unidades de saúde. A morte de João Duarte fez o Ministério Público voltar ao caso para investigar a responsabilidade da Prefeitura. O técnico em enfermagem tinha 65 anos, era hipertenso, diabético e deveria ter sido afastado. A filha do seu João conversou com a Record TV sobre o assunto. Confirmou que o pai pensou em se afastar depois da primeira vez que foi infectado pelo novo coronavírus. Mas como estava bem de saúde, decidiu voltar ao trabalho. Ele foi se informar se ele seria afastado ou não por ser idoso, né, e por ter a diabetes, né, como um diagnóstico mais alarmante, assim. E aí ele não teve esse retorno, né, ele teve, assim, o atestado, né, lógico, o afastamento, quando teve a confirmação. E aí ele retornou às atividades normalmente, né, até antes dele voltar eu liguei na SAMU, me informei, falei, ele vai voltar para o mesmo posto, né, que é aqui na UPA da Vila, onde está sendo o polo de atendimento a suspeitos de Covid. E aí, eu acho que todo mundo, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, então é como eu disse, aquela falsa imunidade, né? Ele já teve uma vez, agora está tranquilo, e aí ele retornou às atividades normais, né? Ele estava bem. João Duarte morreu na última terça-feira depois de apresentar a confirmação para a Covid-19 2 vezes, em abril e julho. A possibilidade de reinfecção pela doença é considerada rara e, por isso, é investigada por pesquisadores da área da saúde. Ainda existem dúvidas sobre o caso. A gente está tentando investigar essa possibilidade ainda dessa possível reinfecção, porque com certeza isso, se de fato for confirmada, talvez tenhamos que mudar algumas estratégias, inclusive em relação ao enfrentamento dessa pandemia do coronavírus. Bom, a Prefeitura de Araraquara informou que a Justiça decidiu em 2 instâncias que os servidores da saúde são necessários para enfrentar essa pandemia. Disse ainda que vai esclarecer todos os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público.